bom que, tipo, o gravei com o Montanha na outra semana lá, tá treinando. Tá na busca do bodybuilder. Kate nem se fala. Nossa, a Kate tá monstrona, hein? Músculos de tijolos, sabe? Concreto puro. Aragão é um ser fitness. O Eric era, só que ainda tem bons resultados. Eu sou uma geleia. Mas a pandemia veio, né? Eu tô no projeto velho gostoso. Que segundo é gostoso. Pô, eu já perdi 16 quilos, pô. Pô, aí sim, hein? Olha só, parou de comer McDonald's. Ah, nunca comi McDonald's. Depois que saí do Brasil, nunca mais comi McDonald's. Loucura, hein? Ah, cara, o McDonald's, por exemplo, na Europa, pelo menos onde eu morava lá na Europa, o McDonald's é comida de ressaca, pô. Que não deixa de ser aqui, a galera come antes de ter ressaca. Os caras tiravam sarro dos brasileiros, que toda sexta-feira os brasileiros se juntavam pra ir no McDonald's, cara. Caramba. Cultura latina, né, mano? Pois é, os caras zoavam. E a hora que eu morava num lugar que, tipo, tinha várias hamburguerias da hora, meu. Tem que zoar europeu também, não deixando barato, não. Ah, a gente zoou eles quando eles foram eliminados pela Coreia do Sul na Copa do Mundo. Tá chegando a Copa do Mundo, hein, gente? Como eu tô feliz. Meu time não me faz nada, mas pelo menos eu acho que eu vou ser feliz com a seleção brasileira. Eu sou Pacheco, viu, mano? Sou Pacheco, mano. Sou Pacheco. Não. Sou brasileiro, não desisto nunca. Calma. A expectativa tá muito alta. Baixa a expectativa. O bom de estar aqui e não estar no Brasil é que eu posso usar a camiseta amarela do Brasil e não ser mal entendido. Só um adendo aí pra talvez deixar mais cético. Faz 18 anos, é isso? Mais de 18 anos, 20 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo, né? Caramba. Ah, mas e daí? Da última vez que fez 20 anos que a gente não ganhava uma Copa do Mundo, a gente ganhou. Então, só que eu vi duas, e toda vez que o Brasil foi campeão, a expectativa era muito baixa, tá? Sempre foi em cima de crítica. E de novo, estamos indo com muito auê, eu acho que não vai dar bom. Não. Toda vez que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, o Brasil tinha um jogador do Palmeiras. E dessa vez, provavelmente, vai ter Tem um jogador do Palmeiras. Eu espero que assim seja. Então pronto. Isso, a galera tem que entender a mística, né? Quer dizer, na verdade toda vez que o Brasil foi campeão, tinha um jogador do Palmeiras e um jogador do São Paulo. Mas aí a gente corta o scout pela metade, porque aí continua a verdade, entendeu? Porque não vai jogador de São Paulo. Ah, se você considerar quem já jogou no São Paulo e vai... Não. Tava, tem jogador que estava jogando. Tinha que estar no clube. Eu quero saber de vocês. Quem vocês acham que vai ser campeão da Copa do Mundo? Eu não sei, eu não acompanho nada de futebol, mano. Então... Eu também não. Eu tô... Puta, eu vou acabar assistindo torcendo pro Brasil, mas não faço a menor ideia. Já não conheço mais ninguém, nem da seleção brasileira eu não conheço os jogadores. Assim. O Brasil vai ser campeão. Pra mim, mesmo pessimista, vai ser Brasil. E a outra torcida que eu tenho é porque a França passa vergonha. É isso. Não, o Kanté foi cortado, cara. Não, Kanté, o ranço que eu tô do Mbappé. Kanté e Pogba não vão pra Copa, cara. Acabou, França. Já era. Tá ótimo, já era. E o Mbappé tá achando que tá abafando? Não, qual que é o nome dele mesmo? Mbappé já põe um pezinho no chão, entendeu? Dá uma calmadinha, porque ele tá muito estrelinho. Então vamos parar aqui com o Dev Soccer aqui, vamos lá pro papo técnico. Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Da última vez, essa aqui vai ser a parte 2 do que a gente tava falando lá do... Putz, qual é o nome mesmo do bagulho? Front-end, a origem. Front-end do futuro? Que era a origem, né? A gente comentou muito da origem ali e alguns problemas. Eu acho que agora a gente pode mirar futuro. Eu acho que a parte 2 seria nessa ideia de futuro. Tudo bem que o futuro, eu acho que a gente vai voltar pro mesmo ponto da origem. Exato. Mas... mas eu acho que pra saber o futuro, você tem que entender o passado. A gente falou do passado, só que a impressão que eu tenho é que o futuro... Então, o passado é o alicerce pro futuro. Sim. Só que a gente vai comentar do futuro e vai chegar numa conclusão do passado. Será? Full circle? É. Mas peraí, antes de tudo, quem é que tá com a gente? Poxa, como aqui é uma parte 2 do Front-end a origem, trouxemos de volta aqui convidando o nosso amigo Eric Bessa. Oi, gente, tô de volta. Com seus 45 de braço. De gordura.
gordura boa, poxa. Mas é 45. Mas o braço tá estrelando. Pô, já estão falando de pessoa forte também aí, musculosa, trincada. Trouxemos também aí, ó, o Aragão. Fala, pô, obrigado pelo convite novamente aí. Tô deixando a desejar. Minha carreira na academia tá declinando. Que isso, cara. Mas aí você ainda é o abraço mais duro do desenvolvimento brasileiro. Você abraça ele, você sente os mamilos tumescidos. Só o osso, né? Os peitos duros. Mas agora no futuro front-end, o que a gente pode comentar sobre? Acho que na última parte que a gente falou muito no estado atual dos frameworks, né? Então, a gente entrou muito no assunto do que os frameworks eles apareceram para resolver, qual era o tipo de problema que eles tentavam resolver, quais foram os novos problemas que eles trouxeram, e a gente estava, a partir daquele momento, entrando em qual seria o próximo passo, dado que a gente tem todo esse tipo de problema, né? Que a gente começou a pensar em server-side rendering, hydration. Quais são os próximos passos? Como é que tá agora? E o que tá surgindo a partir de agora? Agora é voltar pro estático. Fala aí, Aragão, quais são os seus pensamentos? O que você tá vendo acontecer? Na timeline, assim, a gente tá vendo para aquele lance de entendendo que várias aplicações pediam, né? Que o site fosse renderizado no server-side, então o SPA já não tava sendo suficiente para muitas aplicações. E aí eu acho que é uma junção de algumas coisas que foram acontecendo. Então, acabou tendo esse lance do server-side rendering, né? Que começou com aquela história de isomorfismo no JavaScript, né? Aquela palavra bonita, né? JavaScript que era executado no client, JavaScript que era executado no back-end para poder fazer com que o server-side rendering acontecesse. E aí começou a surgir alguns pseudo-frameworks, eu não sei como é que chama isso, algumas plataformas, que aí começaram a ir para esse caminho, né? Tipo o Next, eu acho que a gente deixou de falar um pouco dessas soluções, né? Então começaram a aparecer essas soluções meio que para rodar o React no lado do servidor e fazer uma aplicação que me lembra um pouquinho o que a gente fazia com WordPress, né? De um back-end no front. A gente até falava isso no trabalho, back do front, né? Quando dava algum problema, onde que é? No back-end, que era realmente nas APIs que o back-end trabalhava, ou se era um erro da aplicação no lado do Node que rodava, que era gerenciado pelo time de front-end, né? Então, começaram a aparecer essas plataformas meio full stack, né? Tipo o Next. E outra saída, né, para a solução de SPA eram os sites que eram gerados estaticamente. Então, no mundo do React aí, o Gatsby, né, é um exemplo disso. Então, a gente começou a ir para esse caminho de sites estáticos, gerados, né, estaticamente, né, produzir o HTML e as aplicações meio que server-side rendering através dessas plataformas que simplificavam e facilitavam, né, a gente rodar o framework no lado do servidor, né. E aí, acho que também surgiu aquele conceito de Jamstack, né, não sei se a gente chegou a falar, mas esse lance da gente conseguir desacoplar, né, o que o front fazia do que o back-end fazia, então são coisas técnicas meio que foram aparecendo conforme o tempo, né. O que é o Jamstack? Cara, parece aquelas coisas que você sabe o que é, mas não sabe explicar, sabe como que é? Eu lembro que antigamente a gente tinha aquelas aplicações monolíticas, né, que a gente fazia tudo, por exemplo, no PHP, e a gente tinha, ou no .NET mesmo, né, a gente tinha a linguagem de template system e a gente resolvia tudo ali, a aplicação do HTML, tudo era resolvido no próprio framework. Ou no Ruby mesmo, no ERB, né, nos pontos ERBs, que eram aqueles arquivos que você colocava as diretivas, né, da linguagem do framework para fazer as iterações, né, com os objetos do back-end e gerar o HTML. Então aquilo era meio que uma aplicação monolítica, né? O back-end era meio que responsável pela produção do código HTML no final das contas, né? Ele fazia essa mistura da regra de negócio no lado do back-end e gerava a parte do front, do HTML mesmo. E aí o Jamstack, na minha visão aqui, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado. O que eu entendi disso é... Eu não vou corrigir ninguém, não. Se ficar errado, vai ficar errado.
Tá no seu nome, né? O que eu entendi é que a gente começou a separar o que era problemas de front-end do problema de back-end. Então, assim, a gente começou a pensar muito mais no back-end servindo API, servindo serviços, né? E o front-end consumia isso do lado dele através dos SPAs, através dos statics, das páginas geradas estaticamente, através, né, dessas chamadas de API. E o que era estático a gente chamava via API, né? No Gatsby acho que tem como fazer isso através do Gatsby Node, alguma coisa assim. Então você faz uma chamada da API, pega essas informações e gera seu HTML estático, né? E aí, tudo que é dinâmico você vai fazendo através do JavaScript mesmo, com chamadas de API mesmo, de Ajax, né? O velho Ajax. E aí era assim, né? A gente começou a quebrar um pouco a aplicação e saindo um pouco das aplicações monolíticas para essas aplicações Jamstack, né? Então, aquele repositório tinha toda a stack do front, o front gerencia esse repositório e a única, né, ponte ali que vai fazer com que a aplicação funcione, né, a ponte entre o front e o back são as APIs, né, os serviços, que veio junto com a ideia também dos microserviços. Essa é a minha visão do Jamstack, sabe, do tipo quebrar a aplicação que era monolítica em aplicações que eram mais, né, que tinha uma aplicação que tipo, cuidava do front-end e um repositório que cuidava do front-end e outro repositório que cuidava do back-end, né? A gente até estava falando sobre micro front-ends. Eu acho que isso parte do entendimento de micro front-ends na minha concepção, na do Emílio também, né, que ele falou no último programa, era justamente isso, quebrar a aplicação no front ali em partes que faziam sentido ser estáticas, partes que faziam sentido ser dinâmicas, mas isso independe do back-end. Então, acho que é isso que eu entendi de Jamstack. É isso. E aí a gente vai discutir sobre o futuro, mas a gente, só para lembrar, né, a gente estava saindo de uma solução monolítica e monorepo para ir para uma solução Jamstack e de múltiplos repositórios, né? Mas é bom pra gente lembrar porque no futuro isso vai mudar de novo. Vai mudar, as coisas mudam conforme o vento, entendeu? Onde o vento bater mais forte ali vai mudar. Do lance do Jamstack é isso, praticamente aplicações de JS numa CDN da vida, no FTPzão, isolado do back, consumindo não apenas parte de estática, igual eu tava falando, tem consumo de API ali pelo Ajaxzão. Mas é isso. No final é a separação, cada um na sua. Esse termo bonito foi por causa da galera do Netlify, né? Os caras ficam inventando termo aí pra poder vender serviço. O Jamstack o termo veio dessa galera. Eu não sabia. Porque no final é o quê? JS pra um canto, serviço pro outro, você joga lá no FTP o JS e roda lá seu SPA, sua página estática e vai acontecer, né? O que eu achei engraçado é assim, com a separação, esse lance de na necessidade de rodar no servidor, beleza, putz, tem um ponto. Isso gera um custo, né? Porque não fica, de certa forma você faz o cara do Google, o cara de SEO, aquela coisa toda, só que isso gera um custo de serviço. Aí a gente começa esse lance de isomorfismo, né? Que até então, para você que é uma pessoa front-end, você não precisa saber como funciona, de certa forma, o Node. O que seria isomorfismo? Um bagulho que roda em todo lugar. Isomorfismo, o que eu entendi, assim, é que você fazia o mesmo código que rodava no front-end, ele rodava no back-end. Isso era um termo que eu ouvi a primeira vez na época que o React estava criando formas de você conseguir renderizar, rodar a aplicação no ambiente Node, sabe? Para você poder renderizar a página no lado do servidor usando a biblioteca, né? Mas, obviamente, posso estar completamente errado, mas eu lembro desse termo. Por exemplo, o Axios talvez seja considerado como um JavaScript isomórfico, porque você pode importar no front, pode importar no back-end, usar da mesma forma que ele internamente vai saber o que é disponível para ele em tal ambiente, né? Então ele é uma biblioteca isomórfica, vamos dizer assim. E até nessa brisa aí, antes de um framework da vida, tipo o Next, que quebra o galho e administra isso pra você, e você só precisa usar métodos dele, você fazia o seu Webpack pro Node e o seu Webpack para a parte do browser, sabe? Então
Então você tinha aí começa uma brincadeira de você sair um pouco de um lado de UI, que até então a gente ficava muito no UI, e você começa a mergulhar no motor das coisas e meio que se sujar de graxa, vamos dizer assim. Porque você vai ter que entender um pouco sobre Node, um pouco não muito, você vai ter que entender como o Node funciona, você vai ter que entender o que tem dentro lá que você possa, de certa forma, fazer um código que rode em ambos os lugares, e aí começa aquela situação de você criar variáveis de ambiente para falar em qual ambiente você está, sei lá, server true, browser SPA true, esse tipo de coisa para você saber qual ambiente, client, server, então assim... Só uma observação aqui. Eu entendo o problema que a gente tenta resolver com mais JavaScript para tentar fazer essa desambiguação entre ambiente de servidor e ambiente de cliente. Vocês acham que essas novas runtimes que estão aparecendo, tipo Deno, tipo BAM, elas vão ajudar a guiar mais o Node para ser mais platform driven? Porque, por exemplo, sei lá, 5 anos atrás não tinha fetch no Node, você não conseguia fazer fetch no Node. Por isso que você dependia de bibliotecas isomórficas para você fazer requisição, né, para fora. E aí meio que o Node tá fazendo um trabalho de catch-up na paridade entre a runtime do servidor e os browsers que são os runtimes do cliente. Vocês acham que, de alguma forma, essa competição está sendo saudável para fazer o Node, que é a plataforma mais usada, com certeza, melhorar a developer experience? Então, dessa galera toda eu não faço acompanhamento, mas no meu achismo, quanto mais, vamos dizer assim, opções... A gente tá emitindo opinião quântica aqui, tá? Pode mandar ver. É que é o JavaScript quântico, cara. Então eu tenho opinião. JavaScript quântico, só achismo. Você tem opinião? Então... Pode falar aí, nobre deputado. Eu tenho, cara. Eu acho que não, porque eu vejo como uma forma de distração a maior parte do tempo, saca? Até o framework, a biblioteca, qualquer coisa nova maturar, ela resolve os mesmos problemas que a biblioteca que existia já resolvia e já resolveu, saca? Uhum. Então você cria um Deno, beleza, uma coisa nova e tal, vamos criar uma engine nova desde o começo. Ela vai gastar muito tempo resolvendo problemas de segurança que o Node já resolveu, vai gastar muito tempo debatendo arquitetura que o Node já debateu com a comunidade, já seguiu por um caminho. Então eu acho que pode até acontecer em um momento, e é que eu falei, eu não acompanho. E eu acho que no começo é muito difícil de acontecer. Ela tá, 2 anos, 3 anos competindo, né? Competindo assim, entre aspas. Eu acho que o Deno entrou em 2019, se eu não estou enganado. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a partir do momento que uma dessas tecnologias ela pega alguma tração de adoção, o que acontece é os donos... Os caras que são... Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o HTML. Lembra de... Vamos fazer uma recapitulação. Tinha o HTML4 e aí o W3C fez o XHTML1 e tava 20 anos debatendo o XHTML2. Demorou tanto que chegou uma comunidade de browsers, dos vendors. Eles criaram o WCAG, se não me engano o nome do lugar, do WatchWG, qualquer coisa assim. Eles criaram um grupo, lançaram uma spec do HTML5, que na época eu gostava mais de XHTML, mas dane-se. Essa história sempre volta mais cedo ou mais tarde, né? Essa competição do HTML e XHTML dos olhos. Nunca vai se conformar. É uma mágoa que não cura, né? Mas o que eu quero dizer é, eles criaram alguma coisa como resposta à estagnação do W3C. E aí depois eles reconciliaram. Bom ponto. O que eu tô querendo dizer é que por mais que no futuro um Deno, um BAM da vida não vai ser estado da arte, só o aparecimento e a adoção ou a aprovação da comunidade, as ideias que eles trazem, vai ajudar a priorizar o futuro do Node, entendeu? Bom ponto. E às vezes os caras estão em bike sharing e não estão tentando resolver o problema da comunidade. Aí chega alguém e fala assim, olha, tá aqui esse negócio, resolve esses problemas. E todo mundo começa a usar, porque tem gente que vai ser por hype, tem gente que vai achar que realmente resolve um problema e vai gerar bastante buzz. E aí os caras que são os donos da plataforma que está em voga, eles vão tentar fazer alguma coisa para resolver o problema. Eu acredito muito nisso também, Zóia. Às vezes a gente coloca... Eu tenho esse pensamento, né, de que às vezes a gente pensa que uma solução tá vindo para resolver todos os problemas, né? E a gente comentou na nossa conversa anterior que é muito difícil isso, né? Talvez até seja um erro de alguns frameworks, na nossa visão aqui, tentar resolver todos os problemas, né? Então, eu acho que essas ferramentas, essas alternativas, elas estão aqui para resolver um problema específico e aí depende muito, né,
se aquilo funciona bem para sua empresa, funciona bem para o seu time. E eu acredito muito nisso que você falou, que, cara, eu acho que essas coisas vêm para acrescentar ideias novas e tentar puxar aqueles que estão meio, né, estagnados para falar assim, opa, tem uma competição aqui comigo, eu preciso ir atrás. Eu acho que é uma competição super saudável para que o Node, se tiver, de certa forma, estagnado em algumas áreas, tentem, né, querer alcançar. Eu vejo com bons olhos, né, o futuro do BAM e do Deno na questão de tirar cada vez mais as ferramentas que a gente precisa usar para fazer com que a gente consiga produzir código, né? Então, lá no começo, eu lembro que eu tinha dito que, acho que eu até falei numa outra entrevista no Dev na Estrada, que o que eu gostava do JavaScript era a simplicidade para quem estava começando na área poder começar a produzir código. Então, você abria um HTML lá, abria uma tag script, colocava as coisas lá e funcionava. Isso eu achava maravilhoso. Dentre as opções de Java, de outras linguagens que eram compiladas para quem está começando a entrar na área de programação. Então, isso sempre me fez muito sentido. Eu gosto do JavaScript por conta disso. O fato dele não ser tipado, né? Muitas coisas que você acaba tendo que aprender de forma acadêmica e que é mais complexo, traz mais informação e que, putz, no JavaScript naquela época ele trazia muita simplicidade. Eu sou sempre a favor da simplicidade e acho que o Deno talvez ajude no sentido de, putz, eu não preciso de um webpack para poder configurar um loader, para poder transpilar TypeScript, sabe? Você simplesmente coloca lá no código e aquilo funciona. Então, quanto menos ferramentas a gente tiver, e eu entendo as ferramentas que a gente tem, porque elas são necessárias para fazer com que a gente consiga evoluir na linguagem e tudo mais, né? Webpack, Rollup, todas essas ferramentas servem para a gente, exatamente, servem para a gente poder evoluir, né, na nossa qualidade de código e tudo mais. E na evolução da linguagem também. Então, se essas ferramentas vierem para a gente tirar da nossa stack coisas que a gente não precisa, para mim já é um baita ganho, assim. Eu tô com a esperança de que a gente não tenha a pasta Node Modules como a gente tem e que o processo de build e nesse processo de Dev Experience, né, o lance de você estar numa aplicação super complexa e você precisar de 2 segundos para cada vez que você muda alguma coisa no seu código, né, para refletir aquilo. Nossa, é muito rápido 2 segundos. Às vezes 2 segundos, se você... Nossa, 2 segundos pra mim, se eu tivesse que esperar 2 segundos só pra quando eu fizesse alguma coisa, eu estaria feliz, cara, eu não estaria nem com barba branca. Você percebe? Pois é, olha só. Você percebe que 2 segundos é uma coisa, é muito alto quando você começa vocês já pensaram nisso? Quando vocês começam uma aplicação do zero, que você não tem nada ainda, você salva instantaneamente, tá salvo as coisas, né? Já tá mudado, assim, ele reflete instantaneamente. Depende, se você usou o Create React App, já esses 2 segundos já virou história, cara. Então acho que é isso. Você já começa com 10 segundos. A minha opinião é essa, assim, se ajudar nisso, né, quanto menos ferramenta ou diminuir o tempo de processo ali de compilação e tudo mais, puta, isso aí seria sensacional. Eu tô com essa esperança. Muito bom, me convenceram. Estou convencido. O meu ponto não é diferente, é praticamente, acho que é a mesma coisa. Quanto mais surge libs, framework, linguagem, o que for, com algo como provocação, algo que eu não encontrei no que tem hoje, eu estou criando, eu estou provocando, olha, dá pra fazer de outro jeito, mesmo que não pegue, que geralmente não pega. Né? Não é todos que pegam. Mas deixa algumas provocações para qual tá o que tá no mainstream, vamos dizer assim. Né? Então você teve frameworks que surgiram aí ao longo desse hype de SPA, que sumiu, ou que se manteve de certa forma, não tão hype, mas foram influenciando os principais, de certa forma. Então, a partir de linguagem, quanto mais vier aí criando outros paradigmas até aí provocando, eu acho interessante, senão a gente não sai no mesmo lugar. Aí você vai ficar ali na dependência de um ou outro, do mesmo, aquele consenso daquele grupo de pessoas que às vezes pode fazer um pouco estagna. É isso. Isso é preocupante. Eu tenho até dois exemplos assim que fica claro para ilustrar, né, esse caso, que é, por exemplo, a gente tinha muito uma biblioteca chamada, ainda existe, né, chamada Bluebird,
e o conceito do Promise A Plus, né? Que é um protocolo de como a Promise deveria ser usada, né? Caramba, Zóio, que lembrança, cara. Nem lembrava mais. Trouxe. A gente viu isso no BraJS da vida também, não teve um papo desse, uma palestra disso aí? Eu não lembro. Teve, mano. Eu tenho certeza. Vou procurar aqui. Mas tira do baú. Então. Eu sou... É que assim, quando você é velho, você já vê bastante coisa na internet, você acaba virando historiador da web. E o que acontece na época, né? Na época você só tinha o Promise, né? E aí você não tinha as permutações de Promise, você não tinha os... Como é que fala? Eu acho que é permutação, eu esqueci o nome. E aí, o que aconteceu? Os caras fizeram os caras criaram o protocolo Promise a mais, né? E o Bluebird foi um dos que implementou. E aí, muitas das coisas que tinha no Bluebird, hoje você tem na Promise nativa, né? Você tem Promise.catch, você tem All Settle, você tem Catch, ou Promise All, você tem, tipo, todas as permutações já de Promise, com todos os tipos de curto-circuito, já estão, se não estão, tá em vias de entrar no JavaScript, já tem proposta que tá no mínimo nível 3 já, estágio 3. E um outro também que mudou bastante, foi o conceito de módulo, né? Porque lembra que existia a AMD como JS... Require JS. Tinha o Require JS, o AMD e o EMD. Isso. Lembra? Isso. E o como JS, né? E aí a adoção por parte da comunidade dessas coisas moveu o comitê que decide as coisas na web pra, não, vamos fazer um módulo system aqui que... E aí agora, só depois de muito tempo, que o Node.js está começando a adotar o módulo system. Então, esses são algumas dois dos exemplos que começou pela comunidade e que acabou movendo o Technical Steering Committee. E me parece ser muito, desculpa até te cortar, Zóio, mas me parece muito como funciona a evolução natural, né? De baixo para cima? Do tipo assim, você ter uma série de coisas, né, uma série de variações, e aquelas mais adaptadas, elas vão ganhando dentre as outras. Não são as melhores, talvez não sejam as melhores, mas são as mais adaptadas, as que fazem mais sentido para o contexto, para a época, né? Então, as pessoas, eu lembro que tinha muita discussão de, nossa, o JavaScript é a fatiga no JavaScript, porque tem um monte de framework, um monte de biblioteca. Cara, eu vejo como, assim... Só aumenta a fatiga. É melhor você ter muitas opções do que você ficar muito restrito nas opções e aí ter problemas, né? Ou você tem que fazer tudo do zero por si só e ter que reinventar a roda toda hora, porque você... Entendeu? Mais ou menos o que a gente passava na agência, né? Vocês comentaram do Validator, acho que muito desse drive que eu comecei a ter como programador lá no início, de fazer as soluções de forma autônoma, é justamente porque tinham poucas soluções. E aí as soluções que tinham, a gente ficava vendido porque, na página que a gente está fazendo aqui, que a gente está construindo, esse plugin ou essa biblioteca, ela não entrega pra gente o que a gente gostaria de fazer, ou a gente queria ter uma customização que esse plugin não dá. E aí o tempo, né, para o desenvolvedor poder atualizar isso é muito maior do que o tempo que você tem de entrega. Então, às vezes, né, você estava no trabalho ali que você tinha que entregar para ontem, não dava tempo de esperar a biblioteca evoluir para poder entregar. Então, acho que é melhor você ter muitas soluções, e no final das contas são muitas soluções, mas que acabam sendo sempre uma, duas ou três das mais usadas, né, de forma mundial, assim. Mas aí você me levanta uma questão, que eu acho que nem faz parte da pauta, mas aí a gente tem que fazer aquela máxima de queimar a pauta e fugir da pauta, que é o que a gente sempre faz. Parece que você tá criando, você tá comprovando que o React é o mais adaptado, e por isso que ele tá sobressaindo. E onde eu acho que parece não ser uma conclusão assertiva, porque eu percebo que o React, ele é muito... O marketing em cima do React, por conta do Facebook, ele é muito forte. Tanto que as pessoas que se destacam na plataforma, se destacam na comunidade React, eles contratam e essas pessoas acabam sendo advocators. E aí, o React tá sempre mudando alguma coisa, entendeu? Eu percebo que o React, o pessoal faz a mesma approach que o pessoal da Apple com o iPhone. Você vê o Samsung tem 70 funcionalidades e a Apple tem 10.
E aí passa 2 anos, ele lança o o iPhone 15. Aí o iPhone 15 vai ter a 4ª câmera. Mas o Huawei já tem a 4ª câmera, já faz 15 anos. Mas do jeito que eles fazem o marketing, faz ser de premium de uma tal maneira que todo mundo... Por exemplo, o iPhone 14 agora tem um estabilizador de vídeo. E é igual o 13. Eu concordo com a sua provocação. Só pra fazer ligação com o React, tem tanta coisa que os outros estão fazendo, que estão na frente do React, e aí o React cada vez... agora a gente vai ter esse negócio aqui, que é tipo... Agora eles vão fazer esse negócio de... Como é que fala? Putz, cara, eu esqueci o nome do negócio, mas é tipo, o React agora ele vai ser meio que... O Reconciliator ele vai ser feito... Ai, meu Deus, me escapou. De forma assíncrona no server-side rendering? Eu acho que o que acontece é que, por exemplo, um dos side effects dessa mudança de arquitetura, que eu esqueci, me desculpe, Use Effect, e os caras já estão advocando pra você não usar Use Effect, porque o Use Effect ele vai rodar 2 vezes. Você tá entendendo? Eles sempre estão criando novidades na arquitetura e no ambiente para que o React ele sempre esteja... Assim, essa é a minha leitura. E as pessoas sempre estejam falando, sempre estão gerando curso. O que eu penso assim, no lance de ser o mais adaptado, talvez tenha ali, né, não sei o que vocês acham, mas talvez tenha uma parcela do marketing, do saber fazer a venda do produto também. Mas o produto tem que entregar, né? E uma coisa que eu acho que, tirando o gosto, né, da equação, né, no final das contas o React entrega. Existem muitas aplicações feitas em React no lado server-side, no lado do front, então ele entrega de fato assim, o que a gente precisa. Mas, por exemplo, tem o Preact, que é tão bom quanto, pois é, mas nem todo mundo usa. Eu acho o Preact melhor que o React. E aí, a gente até falando aqui, né, o Emílio falou sobre como que a gente vai seguir o processo aqui de evolução. Já existem outras ferramentas, por exemplo, o Solid, que já é uma visão, parece, né, já começa a aparecer, tem a carinha do React, mas ele tem algumas mudanças ali de mecânica que... Nossa, eu não conheço esse Solid. Esse Solid tem ganhado bastante tração, muita gente está falando dele agora. Mas assim, como é que você ganha de um framework que já domina o mercado? É muito diferente. Eu não sei se vocês lembram, eu usava na agência o Windows Phone. Você era o hipster do Windows Phone. Eu achava ele muito bonito, ele muito performático, só que assim, ele estava entrando no mercado de trabalho, no mercado, né, no market share ali, todo mundo tinha ou iPhone ou Android, e ele chegou atrasado, né? E eu acho que esses frameworks, eles vão sofrer por conta desse domínio que o React tem, o React, talvez Angular em certos contextos, então é o mais adaptado, tem tem um marketing em cima, mas no final das contas ele entrega você poder resolver as coisas no back-end, no front-end, ele é muito forte no ambiente do nativo, né, dos aplicativos mobile, híbridos, vamos dizer assim, né? Então, que é onde eu acho que o React brilha, né? Eu tenho minhas ressalvas com o React, como eu comentei, mas onde eu acho que o React realmente brilha é nas aplicações mobile, porque ele simplifica de fato, assim, principalmente para quem é front. Mas ele é um dos mais adaptados, né? Dos frameworks, assim. E o Vue, né? Tenta correr atrás. Ele tem um lance de simplificar, mas eles vão ter que brigar com um cara que já domina todos o ecossistema. O Vue, pra mim, é o pato. É o pato? Por quê? Corre, anda, nada. E não faz nada bem feito. Eu acho, por que ele... Assim, talvez seja ignorância minha, mas eu vejo que o Vue tenta abordar vários paradigmas, né? Eu acho que o bom, assim, na minha concepção, um bom framework é o framework que tem constraints muito bem definidas. Então você faz uma coisa sei lá, te dá 2 ou 3 opções para fazer uma coisa, e não 10, 15 opções para fazer a mesma coisa. Isso é a função da linguagem, te dá múltiplas escolhas. A função do framework é a arquitetura... É restringir, né? Exato, entendeu? A linguagem ela tem que ser ampla para te deixar fazer várias coisas. Só que um framework, na minha concepção, de novo, é a minha opinião quântica, o framework ele tem que te constrangir, dar
regras bem definidas para que a partir delas você consiga fazer o que você quer, né? Sim. Mas o Bess, o que o Bess ia falar? É que ele mandou um inglês português aqui de constraint / português. Ah, por isso você está fazendo essa cara estranha? Deixa eu advogar antes que o Eric provoque só um ponto. Se você pega o Vue, eu acho o Vue mais simples que o React. O problema é que do Vue é muita demora para lançar, para fazer o acompanhamento. O lance do open source, tem que lembrar que a galera tem gente que às vezes trabalha e mexe naquilo. Acho que tirando o criador lá, que eu esqueci o nome dele, desculpa, Avenue, que foca nisso, uma galera, o resto não tem, igual o Facebook, tipo, deve ter a versão do React dele interna lá, onde os caras trabalham, fazem tudo que tem que fazer, tem a parte que expõe pra comunidade aí, umas versões bem antes, e vida que segue. Eu estou usando pra minha mega corporação aqui, e vai seguir o que eu quero. E aí roda um pouco mais fácil. Agora o Vue é um pouco mais aberto, e aí uma galera que tem que correr, e assim, demora um pouco mais. Porém, eu curto tanto o Vue quanto o React. É que, em casos específicos, atrapalha um pouco em questão da própria comunidade. Quando eu trabalhava no Viva Real fazendo um portal de Vue, Zóio, as pessoas ficavam, mas vocês trabalham com o quê? Com o Vue. Não é React, não. Então, assim, tinha um lance de hiring que era meio chato, entendeu? Então, cara, era essa a minha provocação. Não, eu tô colocando alguns pontos assim, entendeu? Eu tô colocando alguns pontos, porque o Vue, tem esse ponto que você colocou, assim, mas, ao meu ver, no que eu já trabalhei com ele, eu já fiz uma aplicação SSR com ele, e foi muito mais fácil que na época com o React. Eu tô falando de 2018, era muito mais simples fazer com o Vue do que com o React, era bem melhor. E aí aquele ponto que eu falei que você é obrigado a se lançar dentro do Node e meio que mergulhar como fosse um back-end, sendo um trabalho de plataforma praticamente, saindo da UI, de feature. Mas tem esses pontos que você colocou técnicos, ok, mas tem um ponto de comunidade que é complicado. As pessoas ficam numa pira de, mas eu queria trabalhar com React. Cara, para ser programadora, presta atenção. O framework você aprende, você estuda, calma, sabe? Mas a pressão de empresa também, cara, é que assim, a gente como é dev, e aí a gente vai acabar falando do ponto de vista de tecnologia, mas existe pressão do mercado para consolidar, saca? E seguir esses grandes frameworks que atendem rápido e tem uma base que, cara, se sair 2, 3 programadores, é fácil eu contratar 2, 3 programadores, saca? Então você justificar para uma empresa grande, falar, cara, vou usar sei lá o quê, uma coisa que é muito melhor, muito mais legal, muito mais rápido, vou usar um Deno, mas se sair 2, 3 devs, eu perdi minha base de programadores. Tipo, você não consegue, saca? Eu acho que isso é bullshit. Não é, cara. Porque na boa, se o cara... Na maioria, não acho que não tem isso, mas tem partes que sim. Se um cara chegar pra mim é lógico, né? Eu tô partindo do princípio que a empresa ela vai pagar um salário digno pro desenvolvedor. E aí eu tô num processo seletivo e o cara pergunta pra mim, qual é o framework que você usa? Eu falo, eu uso o framework XPTO. XPTO não é minha cara. Tchau, filhão. Eu tô contratando você pra ser JavaScript developer. Não importa qual que é o framework. O framework você se vira. É que você dá um find no dá um find no LinkedIn lá. Sempre nos processos seletivos, isso também tem a ver com a sua postura e como você... É como o time enxerga. Se você tá num time onde você tem essa diretriz, né? Você fala assim, olha, galera, eu acho que é muito mais importante a gente ser desenvolvedor JavaScript do que a gente ser desenvolvedor Angular, desenvolvedor React. Se o time compra essa sua visão, é mais fácil de você tentar, no processo seletivo, como é o que eu costumo fazer, falar assim, cara, a gente aqui no nosso processo, para você, prova prática, ela depende do conhecimento puramente JavaScript, ela não depende de conhecimento de frameworks. A gente até pede para não fazer... A mesma coisa aqui. Para não usar frameworks, porque a gente entende que o programador é programador JavaScript, né? E quando as coisas pegarem, o entendimento JavaScript vai fazer diferença. E vou te falar, só dar uma complementação. Se o cara ele só sabe contar a banana, no momento que ele vê a maçã na frente dele, ele vai bugar porque ele não vai saber. Sim, Entendeu o que eu tô dizendo? Só que em muitos casos, assim, eu vejo isso acontecer até conversando com principals, com outros diretores ou com outros tech leads, né, de outras empresas, inevitavelmente você vai começar a se ver num momento onde você precisa contratar para poder resolver os problemas da empresa, e aí não é mais uma questão só filosófica, e não é uma questão de você esquecer seus
seus valores e tudo mais, mas é uma questão assim, cara, eu preciso fazer isso andar porque isso depende, né, de muitas coisas, você tem muitas pessoas que estão ali trabalhando nessa empresa e tem muitas coisas em jogo, e você precisa trazer mais pessoas para poder andar, né, dependendo da situação da empresa, cara, você precisa entregar algum valor porque algum investidor está esperando alguma implementação de alguma coisa, então depende de muitas coisas. Então você fica como a vida, né? Você fica num dilema muito grande se você segue no caminho da pureza ou se você desvirtua um pouquinho. Era essa a minha segunda provocação, cara. A gente é velho, mas ó, a gente é velho já, a gente tá no mercado há bastante tempo e a gente tá em empresas consolidadas. Será que o mercado é assim, saca? Eu, quando entrevisto, eu não testo framework, hoje. Mas por quê? Eu tô num projeto consolidado, numa empresa que já tá no mercado, mas será que isso é realidade pra todo mundo, saca? A gente fala, não, vamos pegar só JavaScript conceitual, porque é... Não, cara, não sei se é assim, saca? E às vezes você tá numa empresa que tá num pace do tipo assim, seria bom se a gente contratasse um desenvolvedor front-end agora, né? Seria legal se a gente contratasse 2. Mas existem certas startups, eu acho que isso deve ser talvez a maioria, né? Sem conhecimento, sem dados, sem nada, mas muitas startups é tipo assim, cara... Se você for full stack, melhor ainda, assim. Se você souber fazer tudo, melhor ainda. Mas nessa situação, se você souber React, você entra aqui porque a gente precisa logo, né, colocar as coisas para andar. Se você é uma startup e você precisa de bastante gente para botar o produto pra rua, é um outro tipo de problema. Aí eu acho que você tem que... É igual a gente tava falando antes sobre conteúdo, que na conversa que a gente tá tendo antes da gravação. É mais fácil você achar o desenvolvedor, você vai pagar mais barato, porque vai ter de baseada. Então você está economizando. A partir do momento que você é uma empresa que você se preocupa com a tecnologia e você está num momento de maturação, você resolve esse problema muito fácil. Dá um salário bom. Eu trabalho com Dart e Angular. Eu trabalho com Dart e Angular. Eu vou te pagar R$30 mil pra você vir trabalhar com Dart e Angular. Eu duvido que vai ter um cara que vai falar, não, é Dart, eu não quero. Mas isso é a situação ideal de novo, Zóio. Vou te dar um exemplo, hein? Eu não vou citar nome, mas eu conheço. Eu tava contando aqui 4 empresas diferentes que oferecem cursos totalmente voltados em React de 6 meses para você entrar no mercado direto. Não é à toa isso, saca? Essas empresas enxergaram que, cara, tá rolando uma consolidação, as empresas querem contratar rápido, pessoas relativamente baratas, então a gente treina elas aqui por 6 meses num framework. Mas isso é o problema de Tostines. Mas é isso, cara, saca? Eu acho que uma fatia grande do mercado não é o que a gente vive, saca? Do tipo, cara, vamos contratar pensando mais na skill, o cara tem que manjar do JS, ele tem que ser um cara que se vira sozinho, mas a maioria das empresas não quer isso, cara. Ela quer um fazedor de bolo ali, ó, farinha, açúcar, ovo, leite. O Deus Mercado quer que você entregue com sangue. É isso. Entendeu? Pra sobreviver. O que ele quer de você? Muitas pessoas recebendo pouco, fazer muito. Como eu agilizo isso? Entendeu? É assim que funciona. É igual o Eric tá falando. A gente não é todo lugar que tem um lance de uma pessoa front-end focada em feature, uma pessoa front-end focada em plataforma, ou uma pessoa front-end do tipo, putz, eu só preciso saber JavaScript, eu me adapto. Não, eu preciso que façam 1000 bolos aqui. Com o quê? É com React? É mais fácil fazer esses 1000 bolos? Beleza. Isso aí é coloca a quantidade de pessoa lá. Então, é o que a grande maioria é. É o que eu tô falando do lado do desenvolvimento profissional. É que impacta. E assim, não é uma questão de valor, é uma questão de assim, do que vai ser mais produtivo. E framework é produtividade, é como você entrega mais em menos tempo e com menos curva de aprendizado, né? E vou dar até um exemplo de fato que a gente viveu. Por exemplo, na época que a gente estava na agência lá, a gente usava SVN. A ideia é que a gente pegasse uma galera aqui, mas de boa num CSS, JS. Quando eu cheguei, a gente usava outra coisa. Aí, era essa galera contratar pra fazer um monte de site lá. Pra mim, eu no meu caso, olhei e falei, isso aqui eu tô vendo que eu vou ter que, se eu quiser algo a mais diferentão, eu não consigo ficar muito aqui, porque essa é a linha de raciocínio, eu vou virar flecheiro. Não queria isso. O que você tem que fazer? Tem que sair fora. Então, a partir do momento que a empresa tá querendo que você seja aquilo, ou tá te contratando por aquilo, ou você vai jogar esse jogo, ou você vai ter que procurar em outro lugar. É assim que funciona. Porque a demanda vai ter de todo lado. O problema é que tem muita demanda específica daquele jeito, que é o caso o quê? Procurando no LinkedIn, desenvolvedor React, sacou? Se você é isso, nessa pegada, é que estão contratando muito. Só que se você for nessa linha, você vai ficar meio que preso naquilo. Se der uma guinada no mercado e morrer o React, como o Facebook tá querendo, provocando a
cada dia de fazer? Tô inventando cada porcaria dentro? Não sei. Então, assim, mercado. Não é todo lugar que vai te contratar pensando, o cara JavaScript aqui, putz, você aprende o framework que a gente tá usando, você estuda e vambora, entendeu? Então, demanda as situações. Tudo que vocês estão falando faz todo sentido pela perspectiva da empresa. Pela perspectiva do desenvolvimento profissional, nem tanto. Exato. Se você é iniciante, faz todo sentido você... Sim, mas a dificuldade da Estamos vida, na mesma página. A dificuldade da vida é que nós não somos os donos da empresa e a gente não está... E muitas vezes a gente não consegue mudar coisas do tipo assim, pague um salário X. Às vezes a gente não tem essa posição e a gente não tem como fazer. Então, o que a gente consegue fazer de melhor na situação e no contexto que a gente está? Mas deveria pagar mais, deveria ser... São várias variáveis que a gente não tem controle, né? Tá bom. E se você quer pagar mais, ganhar mais, você tem que fazer. Sair fora. E aí é dificuldade, é choro, ranger de dentes. Então, assim, pelo lado do desenvolvimento, você tem que se lançar no mato com a faca de rocambole na mão e cortar árvore. Como é que é o negócio? É difícil. Sacou? Ou você vai ficar no quentinho e jogar o jogo. E ao invés de ficar no quentinho e jogar o jogo, você está sendo cozido ao longo do tempo. Exato. Mas pra empresa aquilo é bom, sacou? Então, são visões de cada um. Vai ser sempre o CNPJ ou o CPF. Uhum. Mas e aí, como você vai fazer? Esse é o ponto. Mas voltando naquele ponto de frameworks e voltando para aquela parte mais técnica... Muito obrigado. Esse que eu quero voltar para a parte mais técnica que eu tinha comentado vocês tinham comentado do Vue. Só para dar minha contribuição, eu concordo com o Zóio. O Vue, ele era para ser uma coisa mais simples. Eu acho que a gente conversava bastante, né, Zóio, sobre algumas coisas que eram ideais na época com JavaScript. Eu seguia muito o Douglas Crockford. E ele já falava sobre... A gente, há muito tempo atrás, falava sobre a importância da gente seguir o paradigma mais funcional do JavaScript do que o paradigma orientado a objetos. E aí ele começava a falar sobre o conceito de você usar a função para retornar, né, um objeto com seus métodos lá e tudo mais. E ele falou assim, numa toque muito polêmica, ele falou, nunca mais uso this na minha vida. E aquilo parecia um absurdo, e eu aprendi muito com aquilo, tanto que, no meu dia a dia eu fui substituindo o JavaScript usando ponto prototype, usando o esquema de classes, dando new. This iguals, self igual a this, underscore self igual a this. Exato. Eu tive um momento de iluminação na minha vida, assim, os problemas que eu tinha de não ter mais que usar ponto apply, ponto call no JavaScript, tentar continuar no contexto this e saber quais contextos aquela função estava no this e tal, aquilo me ajudou profundamente como programador JavaScript e essa visão do Crockford me ajudou muito. E aí, o que isso tem a ver com Vue? Só para completar, as duas coisas mais difíceis do JavaScript para mim é this e a parte assíncrona do JavaScript. Continua. Sim, e aí qual que é o ponto disso no Vue? O Vue, assim, tava começando no momento onde o React já tinha consolidado, o React estava indo naquela linha de classes e, isso ia contra essa visão de, vamos olhar para o lado mais funcional? Já naquela época a gente tinha uma visão assim, cara, para onde esse React está indo, porque ele está introduzindo classes aqui pra gente? Quando a gente já está começando a discutir composição versus herança, a gente está começando a falar que o JavaScript é uma linguagem muito mais, que tem o seu poder na parte funcional muito maior do que na parte de orientação a objetos clássica, né? Porque é uma linguagem que tem que o core dela é objeto, né? Tudo é objeto ali, quase tudo, né? E aí o React está vindo para esse caminho. Aí o que eu vejo no Vue é assim, eles tinham já estavam preparados para seguir, para entender essa visão e falar assim, vamos fazer um framework novo, né, com as coisas de bom que a gente viu dos outros dois aqui que estão ganhando do mercado, que é o AngularJS, o Angular e o React. Vamos fazer uma coisa mais atualizada e mais nossa. Eu acho que eles perderam um pouco essa visão. Eles tentaram ser os dois. E aí eles trouxeram um conceito de você já, né, criar a sua aplicação lá, através do Vue, num objeto. E aí você começava a ver this ali em tudo quanto é parte da aplicação. Isso é uma coisa que me incomodava, e eu concordo com você nesse lance de... você consegue usar muitas coisas diferentes, você consegue criar a aplicação de N formas diferentes. E o que me parece no Vue
é que ele perdeu um pouco a sua originalidade. Você não sabe dizer muito bem o que é o Vue, porque ele pode ser feito em JSX, ele pode ser feito de forma a enriquecer o HTML como um jQuery da vida, né? Você deixar o HTML estático lá e ele trabalhar em cima daquele HTML. Então ele tem tantas saídas que você não sabe dizer o que é o Vue no final das contas. Na primeira versão dele que tava rolando isso, a gente tinha aquele lance de DIS, aquele lance é o que chama de Options API, é o que usava o DIS, aquela coisa toda. Depois com aquela ideia, vamos virar o Vue 3, Hook, aquela coisa toda, eu acho que não virou Vue 3, acho que é Vue ou a versão 2 ainda alguma coisa, não sei, pode estar falando besteira. Mas ele tem o Composition API, entendeu? E aí é função, eles deram essa evoluída. Quando você falou de Hook, eles já estão querendo fazer, aplicar alguma coisa que tem no React. Isso. Tá entendendo? É uma brincadeira de catch-up. Então, de ambos os lados pra mim isso. Quando eu falo sobre originalidade, é isso. O Angular não tem use effect, use state. Sabe? Por quê? Porque o Angular é original na sua maneira. Ele vê como resolve as coisas da sua forma. O React entendeu que, pra gente ir pro lado mais funcional, vamos usar esse conceito de use state, use effect, até essa nomenclatura. Aí, o Vue, o que o Vue fez? O React está fazendo isso, está ganhando tração nisso. Então, vamos colocar aqui no nosso framework. E aí fica uma coisa que é aquele lance que eu falei sobre qual que é o diferencial do Vue, qual que é a cara do Vue. Exatamente. Você tá escrevendo coisas que parece que você tá no React, mas você não tá porque tem JSX e tem use, tem hooks, mas não é bem React. Então, o que eu sinto assim, que é uma coisa meio que me incomoda no Vue, é falta de ser diferente, fazer as coisas da sua forma. Qual é a proposta, né? Exato. Você pode se inspirar nas outras soluções, mas, da forma como o Vue faz, me parece meio escrachado, assim, sabe? Você tá usando vários conceitos de outros frameworks para talvez ajude na migração de uma pessoa que já usa o hooks em React e migre para Vue. Se é para ter a mesma coisa, para que migrar? É que a diferença é pegar de hooks, assim, que tem um para o outro. É o nome mesmo, não tão igual do React. Mas eu acho que é um pouco diferente do que eu penso, Aragão. Eu acho que o Vue tem a cara dele, de certa forma. Eu acho que ele pega a parte até boa de ideias que a gente tá falando de que funcionam nos outros e traz pra ele, sacou? E aí, o ponto que me agrada é que ele é ser open source, saca? Que é um pouco diferente do React. Sabe um framework que eu acho que traz uma excelente proposta? E é assim, oi, eu sou o Svelte e eu tô aqui pra fazer uma coisa diferente de tudo que tá aí no mercado. Sim, e é um que vai influenciando os demais, se você for olhar. E eu gosto muito do Svelte por conta da pegada dele e da simplicidade da API. Se você quiser fazer o básico, você faz o básico muito facilmente. E eu acho que é o que tá mais próximo, na minha cabeça, é o framework que tá mais próximo de voltar às origens. Porque eu consigo muito bem ver criar um componente Svelte, só que esse componente Svelte no final é um Web Component. Tenho minhas ressalvas também, mas eu concordo com esse lance dele trazer coisas novas. Diferente. Do lance dele pensar na compilação e tal, não usar o Virtual DOM. Mas tem uma coisa que me incomoda. Tem esse detalhe, porque no Manja ele não usa Virtual DOM. Vou explicar pra galera aí. Tem uma coisa que me incomoda, quando eu comecei a ver que ele tá indo nesse lance de tentar, lembra, de abraçar tudo como os outros frameworks fazem. Então, assim... Ele tá fazendo isso? Faz um tempo que eu não vejo. Você escreve a aplicação .svelte lá, você já tá, de certa forma, dentro de uma aplicação Svelte, então você já começa a perceber certas limitações, né? Você tem que estar ali nesse ambiente, assim. Ele vai ter a versão dele, ou já tem a versão dele do Next dele, né? Que no Vue é Next. Ele vai ter essa versão. Ele já tem esse framework em cima do framework? Eu acho que é Svelte Kit, se eu não me engano. Então, assim, ele já tá querendo resolver outra questão. Se eu não me engano, ele tem ou vai ter uma questão para aplicativos híbridos mobile, se já tem. Ele tem um esquema de animação dentro dele que você importa as próprias bibliotecas deles para fazer as animações. Então, de novo, é uma saída diferente. Mas é o framework é isso. É uma saída diferente, mas que coloca dentro dele tudo que você precisa fazer, né? Tudo que você quer precisa estar nele. Então, é uma coisa que eu vejo até como... Eu não sei se vocês já repararam nisso. Você vai em algumas soluções
que depende de um framework, e aí você tem como usar essa solução no Svelte, como usar essa solução no Vue, como usar essa solução no Next, como usar essa... Então, como programador, eu lembro de ter aprendido que você não resolve o mesmo problema várias vezes, e é mais ou menos nesse caminho que a gente meio que segue, né? Entendi. Então, gosto mais de frameworks que você acaba... que resolve um problema só, né? E acabou. Que não é o caso dos 4 que a gente tá falando aqui, né? A não ser que você reconheça o React só como JSX com hooks. Vocês conseguem imaginar o futuro onde as coisas vão depender mais da plataforma e menos do JavaScript? Uma ótima pergunta. E aí o que eu tô vendo aqui de saídas para que isso aconteça é justamente novidades como o Astro, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é o Astro? O Astro, no meu entendimento, é uma aplicação que gera HTML estático e que pode ser usada para trabalhar no server-side também. É como se fosse, a meu entendimento, tá? Posso estar falando uma grande besteira, mas é como se fosse um Next... Opinião quântica, manda aí. Uma opinião quântica minha é como se fosse um Next agnóstico. Então você consegue fazer integrações, ele tem já uma forma de criar componentes HTML, né? Ele te dá uma carinha muito próxima do JSX. Então você cria lá o HTML, abre, né, o mustachezinho ali para você criar para você interpolar, né, as variáveis, e ele gera um HTML sem nada de JavaScript. Então você pode inclusive fazer integrações com React, com Svelte, e ao invés de escrever componentes Astro, você escreve componentes React, e ele naturalmente só vai fazer a renderização do HTML, vai gerar o HTML, mas ele não vai não vai inserir JavaScript lá dentro. A não ser que você use algumas diretivas nesse HTML para avisar. Esse cara, eu quero que você use... Eu quero que a versão client dele, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse um static site generator, que ele tem anotações para você fazer hidratação JavaScript em cima de algumas partes da página. É o que eu entendi. Entendi. E aí você resolve o problema de você escrever o componente tanto na parte do client como na parte do server-side, né? Porque no estático também você está rodando no Node, né? Uhum. De uma forma só. E aí você coloca lá toda a sua lógica no seu componente, e essa lógica no JavaScript vai ser rodada no front só se você anotar esse componente, e a parte JSX dele e as próprias vão ser renderizadas no contexto do Node, né? Então é uma saída para que a galera consiga, né, migrar os projetos em React, em Vue, em Svelte para essa aplicação de geração estática, usando muito esse lance do que a gente falou nas últimas conversas, de tipo assim, o SPA não vai resolver todos os problemas, e muitos dos problemas que a gente tem são simplesmente sites estáticos, e para eles se tornarem performáticos, não dá para a gente entregar a aplicação inteira no JavaScript, e como os problemas que você, né, mesmo falou, né, Zóia, não dá para você ter uma aplicação performática sendo que você tenha todo o estado da aplicação lá num JSON dentro do HTML. Então ele tenta resolver esses problemas, e talvez o que a gente estava discutindo sobre micro front-ends, talvez ele seja uma saída no sentido de que você pode usar na mesma aplicação componentes Svelte, React e Vue, só que eles estão sendo renderizados no server-side e... Entendi. Não tô gerando runtime extra no cliente. Exatamente. Que essa é a minha preocupação quando se fala de micro front-end. Aí a gente tem que analisar os casos caso a caso, né? Naquelas situações onde você tem a anotação no componente cliente dizendo que aquele cara vai ter um JavaScript dinâmico para ser rodado no client, como que vai funcionar se você tem um React e um Svelte? Teoricamente, ele vai ter que carregar essas bibliotecas em background para poder fazer com que isso funcione. E como que elas vão interagir entre elas? É uma ótima pergunta.
O que eu entendi é que eles vão fazer uma coisa que eu acredito, que eu acho que a gente sempre deveria pensar, eles têm uma alternativa lá de state management, né? Tipo como se fosse um Redux da vida, um pub sub, um observer, né? Uma storezinha, onde você vai fazer uns dispatches nele ou vai fazer mudanças nessa store, vamos dizer assim. Como se fosse um mediator. Como se fosse um mediator, e aí esses componentes vão se conversar através disso. Só que esse mediator é um cara agnóstico, ele não precisa ser um cara do React, ele é um cara... E é aquela conversa que a gente sempre tem. Isso poderia ser feito, na minha visão, é uma coisa que a gente deveria sempre seguir, né? Nessas soluções que são agnósticas. Putz, eu tenho um gestor de estado. Por que esse gestor de estado precisa ser só para o React? Por que esse gestor? Porque no final das contas é disparo de evento e mudança de estado local, né? No caso da Store. E aí eu acho que eles estão seguindo por essa linha. Tá aí um bom problema para ser resolvido no ambiente de framework, né? Você tem um framework que ele seja puro e simples. Eu acho que o Redux, de certa forma, ele pode ser isso, né? O meu conhecimento é limitado para saber se ele tem conectores, adapters específicos para cada framework. Mas eu acho que faz muito sentido o que você diz, do tipo, você tem como é que eu posso dizer? É como se fosse um mediator mesmo, porque ele vai ser um single source of truth do estado da aplicação e ele vai ser o target de todos os eventos. Como se você tivesse... No final é um pouco do que a gente fazia antigamente com o Event Bubbling, né, cara? É isso, exatamente isso. Ou com os eventos globais, né? É muito parecido. Muitas coisas eu acabei descobrindo que eu resolvi a complexidade do código só fazendo PubSub. Eu era muito fã de Mediator na época de marreta italianeira. Sim. E aí eles introduziram, né? O Astro introduziu esse conceito que é Island Architecture. E aí eles falam isso, que eles vão, de fato, fazer hidratação do JavaScript apenas naquelas áreas que você quer montar o seu JavaScript. E aí, eu acho que vocês devem já ter imaginado que mas é o que a gente fazia em meados de 2005, 2006, era exatamente isso. A aplicação já estava montada no HTML, a gente pegava o nosso JavaScript e fazia o mount, né, da nossa lógica num elemento HTML específico. E é mais ou menos isso que o Astro está trazendo de volta para a gente conseguir a performance. Sabe que a minha visão do futuro, eu tô vendo bastante conversa acontecendo aqui na Netflix sobre uma coisa chamada Server Driven UI. O que seria o Server Driven UI? Você tem um protocolo de estados da sua aplicação, você tem tipo uma página. Nessa página você pode ter esses eventos. Esses eventos eles precisam ter um payload. Dado que você tem esses payloads e dado que esses payloads eles passam na validação, você transita desse estado para o próximo estado, que pode ser a mesma página ou uma página diferente. Tá aí tudo bem? Aí você tem uma outra coisa que é o seguinte: a descrição da UI ela fica no server. Por quê? Server Driven UI não é um conceito novo. Ele já existe no ambiente mobile, muito por conta do ciclo de desenvolvimento mobile, que ele é muito demorado. Então, cada vez que você cria uma feature nova, você tem que codar a feature, testar, mandar para Apple, pro Google, eles validam. Depois que valida, isso demora umas 2 semanas, eles geram a versão nova da aplicação. O bom do Server Driven UI no ambiente de mobile é que você tem, em vez de... O código que você vai shippar não é o código da UI, mas sim instrução de como criar o UI. Deu pra entender até aí? É como se fosse uma versão tipo AST da sua aplicação, onde a sua aplicação vai ler isso. Exato. E vai montar a tela de acordo com essa AST. Exato. Dado esse token... Você fez uma excelente analogia. Você recebe um AST e você vai ter meio que, entre aspas, um compilador que vai navegar em AST e vai compilar a página. Então, o que você shippa é interpretador que vai ler esse payload e vai gerar a página baseada nesse payload. Só que quem cria esse payload é o server. Isso no nosso dia a dia a gente sabe que é HTML, mas os outros não tem HTML. Então, o que eu acho interessante é, se isso... por isso que eu acho que também é um círculo, né, que se fecha, né? Porque a gente tá tendo, inclusive, essas discussões de como fazer isso na TV também. Se bem que a natureza da nossa aplicação da TV é mais simples, né? Mas imagina que na web você vai ter um interpretador
que não precisa ser um interpretador no client, vai ser um interpretador no server, que ele vai pegar a descrição e vai gerar um HTML. E no caso dos aplicações mobile, é mais simples porque, inclusive eu acho que até tô pensando em fazer uma talk sobre isso. Você shippa essas instruções no próprio APK. E aí você manda payload do JavaScript. Assim, tem um problema, claro, com relação a isso, que é você tá shippando os dados da aplicação e a descrição da UI num payload só. Se você quer... Isso tem um problema claro, por exemplo, o cache você não vai ter, porque você tá shippando numa coisa só. Então eu acho que sim, uma forma de você resolver o problema é você manda 2 payloads, um da sua UI, da descrição da UI, que essa não vai mudar, né? A não ser que você gere uma nova versão. E o outro é o payload que vai ser consumida pelaquela UI. Eu acho que, assim... É um problema novo, eu tô um pouco empolgado, porque eu acho que tem uma solução interessante aí. Não sei se vai ser alguma coisa, não sei se vai ser groundbreaking, mas eu baseado nisso que você falou, eu acho que é meio que um viés de confirmação que tem uma solução pra esse lado, assim, sabe? Imagina que você tem que esse astro, entre aspas, ele seja pra web esse compilador da descrição da UI, e na UI a parte dinâmica você fala, olha, e eu acho que no final isso, você tem que ter uma aplicação muito desenvolvida, no sentido que você tem que ter um design system pronto. Com todos, porque, por exemplo, você não vai querer descrever um componente complexo toda vez que você encontrar ele. Se ele é um padrão se você já tem um padrão, um pattern library, que você tem esse componente complexo, você fala, em vez de colocar o input label botão, você fala, não, é o login. Eu acho que tem um futuro legal desse lado, assim. E, tipo, essa é a minha visão do que, pra onde o front-end tá indo. Tá falando de gerador de formulário. Manda o JSON, leia o JSON e monta o formulário. Você tá querendo montar a tela. Mas não é só formulário. E aí a gente volta pra ideia de CMS. Mas eu acho que o futuro vai ser mais low code ou no code. Eu acho que o futuro... esse é o ponto que eu tava comentando antes. O futuro é a gente ter um lance de desenvolvedor de feature e o desenvolvedor de plataforma. O desenvolvedor de feature, com esse bagulho, ele cai. Porque você vai lidar com bloquinhos, você vai fazer ali, vai vir um JSON maluco, vai montar minha tela... Esse tipo de coisa que a gente tá comentando aqui. Mas eu acho que você, pro quesito experimentação, você sempre vai precisar de um escape hatch. Porque vai ter alguns momentos que você vai fazer experimentos novos, e esses experimentos novos não estão contemplados pela plataforma. Então você sempre vai precisar dessas pessoas. Você vai ter que montar ali, você vai ter que fazer a feature, validar isso pra poder rodar a parada. E é assim, aí quando chega na fase de fazer a produção, eu acho que é assim que se fala, né? A produção do seu teste, aí sim você vai criar uma forma de você descrever essa aplicação. Que no final é quase... Então, é que quase toda empresa tem o seu Wix, saca? É quase nessa linha aí. Ah, sim. Manja, é mais ou menos isso. Sabe quando você começa a ver essa parte de ciclo acontecendo na sua cabeça, você fala, será? De novo? É tipo assim, tem essa discussão assim, do parte de ser renderizado no server-side, né, agora. Então a gente tinha tirado com o Jamstack, que a gente comentou anteriormente. E agora a gente tá voltando a renderizar no lado do servidor de novo. E aí tem uma outra visão aqui que me passou agora ouvindo vocês falarem, é que assim, esse AST vai virar um JSON complexo de ficar dando manutenção. E aí a gente vai penalizar, talvez, o Dev Experience. O de JSON é gerado. Então, e aí a gente vai ter que ter uma outra linguagem que a gente vai chamar de JSX. Vai compilar JSON. Pra parecer mais próximo do HTML. Mas é que eu acho que cada caso é uma solução. Eu entendo essa demanda pra coisas embarcadas, saca? Preciso compilar e jogar aqui e eu não posso ficar alterando toda hora. O que eu faço? Essa era a mágica do React Native, né? Meu JS rodava ali dentro e eu alterava, dando um push, limpando o cache, subindo um novo JS e mudando tudo automaticamente. Assim que a gente trabalhava até eu e Eric num outro lugar lá, a gente fazia assim. Aí, agora... O Flutter não é dessa pegada, mas ele é mais informático, não é do bagulho nativo. Como eu faço? Mete aqui um consumo de JSON, altera minha tela aqui, pronto, mudei sem mandar pra Apple, nem viu, nem sabe o que tá rolando. Então assim, você começa a dar jeitinhos pra poder fazer o quê? Deploy rápido, coisa que a web sempre teve. E aí eu não sei se isso funciona muito bem pra web nessa linha, sacou? Tipo... Eu não tenho o mesmo trampo do app. Exato. É um problema diferente que eu tô dizendo. Imagina uma empresa gigantesca do tamanho do Google, tem um backlog de A/B test gigantesco. Imagine que em vez de você ter vários desenvolvedores fazendo esse A/B test,
Você vai ter uma plataforma onde as pessoas configuram o A/B teste. Não, e faz muito sentido. E aí uma coisa que eu vejo é o seguinte, esses edge cases me parecem ser de empresas, como você falou, muito grandes. E aí vocês percebem o ciclo? Que é tipo assim, é um caso muito específico de uma empresa muito grande que tem uma questão muito específica e a gente vai acabar absorvendo essa complexidade porque é uma coisa meio modus operandi. Esse é o problema. Né? Do tipo assim, essa é a nossa nova forma de criar as coisas. Né? É que a complexidade sai de um canto e vai pro outro, entendeu? Eu acho que o maior problema não é nem quem cria a solução. É quem acha que a solução é bala de prata. Mas esse é o caso de todo lugar, que todo mundo vende isso como bala de prata. Esse é o problema, entendeu? É que independente da solução, tudo que é vendido é como a última solução da bolacha do pacote, a última bolacha do pacote, a última não sei o que lá, isso aqui vai mudar, isso aqui quebra paradigmas. Aí quando você vai olhar, você fala, caramba, você vai dar um B.O. no outro canto. Estão vendo isso? Não estão. Cara, você tem que ver todo o cenário. Aí começa, mas sempre é bala de prata. É sempre um negócio, é sempre isso que vai mudar tudo. Exato. E aí começa o problema, porque essa solução atende em um caso, legal, essa situação, mas gera uma complexidade de, ok, eu tô fazendo uma plataforma, eu vou ter que lidar com plataforma pra servir para as pessoas que vão alterar em algum lugar, que vai alterar isso daqui, e começa N situações. E aí a gente tem que saber lidar. E aí, estão pensando em lidar? Não. É modo loucura. E aí você é um arquiteto de front-end por isso, cara. Que você tá fazendo arquitetura. E é por isso que a gente ganha bilhões de dólares por segundo. E no final das contas, o que a gente está fazendo é uma projeção, porque as coisas costumam ser muito repetitivas, né? A gente já viu essas coisas acontecendo. E aí, no lance do Astro, eu acho que ele traz uma outra... Eu acho que, por exemplo, um framework como o React, vou chamar de framework aqui porque, né, é muito difícil a gente usar ele só como uma view. Já é framework. Ele vai ter que tentar achar maneiras de resolver esse lance de entregar menos JavaScript, porque eu acho que o caminho hoje, ou as coisas que estão emergindo aí com relação às coisas novas na comunidade JavaScript, é aquela visão que a gente tinha lá no início, que é como que a gente faz para entregar menos JavaScript. Você acha isso mesmo? Eu acho. Você acha isso mesmo que o pessoal... Cara, o pessoal tá querendo fazer CSS com GS, cara. Calma, então. Mas aí é a vida... Eu quero facilidade, Zóio. Eu quero facilidade. Além do Astro, acho que tem umas outras coisas surgindo, como... Tem uma biblioteca que chama Corset, que é meio loucura, assim. Essa eu acho muito que dificilmente... Ela vai ser muito mais, tipo, meio acadêmica entre front-ends. Mas tem uma que é a Quick, que tá indo muito nessa linha, que é uma biblioteca que, assim, é zero JavaScript, e ele vai meio que trazendo sob demanda. Então, assim, se você clica num botão, ele vai carregar esse JavaScript de maneira rápida, só a parte do JavaScript que cuida da lógica do botão, e ele vai trazendo JavaScripts conforme o uso. Então, o criador do Quick fala que para qualquer tipo de escala de aplicação que você tiver, é sempre constante, né? A complexidade ali de bundle, que ele quer dizer, no sentido de tamanho de bundle, vai ser sempre constante. Uhum. E isso é uma outra alternativa, mas aquele lance que a gente falou, o que ganha é o mais adaptado, e hoje a gente tem o que domina o mercado é o React, né, uma dominância forte do React aí. E aí eu acho que o React é que talvez tenha que andar para resolver esses problemas de trazer menos JavaScript para a parte do cliente, né? Eu acho que vai ser mais essa linha do que um outro framework tentar competir ou substituir, talvez, né? Você olha o Astro, o bagulho é muito legal. Fala, caramba, que coisa incrível, vou botar em produção. Não vou. Não vou botar em produção. Eu não quero esse tipo de problema pra mim. Eu quero ter paz, sacou? Eu quero ter paz. Então, assim, o que me dá paz? Quem vai me facilitar em um monte de coisa? Comunidade. É a comunidade. Onde a gente tá apontando? Pro React. O que eu espero? Que o Astro, qualquer outros aí, influenciem no React e no Next, por exemplo. Facilita a minha vida aqui. Não tem nada mais gostoso que sair uma versão do Next e eu ver um monte de coisa resolvida. É verdade. E eu só simplesmente pensar em vender tênis. Essa é a minha realidade. Eu só quero vender meus tênis. Então o que vai facilitar aqui? Eu acho que você tem toda a razão, e aí vai ser o que pode diferenciar, pode realmente acabar com esse domínio, né? Talvez o lance da performance ficar cada vez mais necessária. E aí eu acho que a concorrência, o concorrente que comprar a ideia que eu vou usar isso aqui para deixar o meu site mais rápido do que aquele, você for o concorrente,
você vai perder na performance e isso pode impactar em valor de mídia, pode impactar em SEO, pode impactar em uma série de coisas. Então, de fato, na visão do dev, ele talvez não seja tão... Mas a gente reconhece que na comunidade front-end a gente tende a usar, né, a ser mais early adopters. Então, eu tenho a sensação de que talvez não o Astro, mas soluções novas que resolvam problemas de performance acabem ganhando uma certa atração por algumas empresas, assim. Um problema que eu queria comentar, por exemplo, você pega o React, como eu falei que é uma caixa preta, tem soluções que eles vão tomando que você tá seguindo a stack e eles mudam e você simplesmente toma aí, mudou. Então, por exemplo, o Zóio comentou do CSS em JS lá, cara, para aquele o server stream funcionar, matou praticamente o CSS em JS lá. É um problema agora. Todo mundo usa Start Component, o negócio não funciona direito na versão 18 por causa disso. Simplesmente o Next olhou e falou, olha, não vai funcionar, você vai ter que dar um jeito aí. E tem lá uma thread do Start Component falando assim, e aí, vocês vão pro 6? O que vai ser? Um belo BO. E agora? E aí você fica assim, tá, o que eu faço? Vou esperar. Eu não posso simplesmente mudar a versão, tem que aguardar, porque a realidade é essa. Espera ver o que acontece entre a briga dos cachorros grandes aí. Então, assim, é a facada que você toma nas costas, às vezes, quando você pega uma parada dessa, entendeu? Quando você segue. Então, às vezes, aí você tem que olhar e falar assim, e agora? Eu dou uma esperada no Start Component ou já começo a pensar em usar CSS Modes e voltar pro SAS da vida aqui? O que eu faço? Sabe? E é uns problemas. E é isso. Você tá uma caixa preta, os caras mudou tudo. Pois é, por isso que eu tô falando. Ninguém perguntou nada. Pô, foda-se. Se você confiasse na plataforma, você não teria esse problema. O silêncio é uma voz embargada. Pois é. Veja que às vezes a gente fica muito, muito focado no framework e a gente acaba virando um pouco refém, né? Eu até hoje tenho a sensação de... refém. Tenho até hoje a sensação de que existem pessoas, talvez existem devs que devem pensar assim, se eu não colocar esse framework específico, eu não vou conseguir escalar essa aplicação, eu não vou conseguir entregar essa aplicação com performance. E me parece, se você tiver um conhecimento muito bom de JavaScript, como as ferramentas funcionam, você não só consegue entregar com menos complexidade e mais performático. Por que eu estou falando isso? Quando eu vi o Astro, eu falei assim, cara, eu vejo algumas semelhanças aqui em saídas que a gente acabou descobrindo em algumas empresas. Assim, pouca gente sabe, talvez, mexer muito bem no Webpack. Mas o Webpack tem um plugin que chama HTML Webpack Plugin, ou alguma coisa assim. E esse cara, você pode plugar uma série de template systems nele. Você pode plugar um handlebar, você pode plugar um plug. No meu caso, eu escolhi o plug porque a sintaxe dele eu gosto por conta do fato dele ser... Você não precisa abrir tag, fechar tag, né? Ele é mais simples. E pouca gente sabe que o Webpack também, você pode passar um objeto de configuração para ele, ou você pode passar uma promise. O que isso significa? Se você passar uma promise para ele, você pode escolher uma pasta na sua aplicação, onde vão estar todas as chamadas de serviço, e aí você, né, em tempo do Node lá, você faz as chamadas desses serviços, encapsula num objeto global que você vai passar para o seu template system, que seja o Nunjux, que seja o Pug, e você extrai dessas props, né, dessa variável global. No caso do Astro, é astro.props, né? Mas você pode criar a sua variável global ali, que vai ser só enxergada em tempo do Node, né? E aí você pode criar a aplicação toda estática, pegando essas informações dessas APIs que você bateu e executando logo em seguida dessa promise, né? Depois de bater esses serviços, você pode logo em seguida retornar um objeto de configuração do Webpack. Com isso, você consegue fazer a sua versão customizada de um Astro, né? Usando os seus template systems, usando a sua arquitetura seu Island Architecture, né? Usando algum framework que você consiga progressivamente adicionar dinamismo na sua página, como o view da vida, e você vai simplificar a sua aplicação e vai fazer isso de maneira muito rápida, muito performática, porque você vai ter pouco JavaScript. E aí o que me parece é que muita gente talvez não tenha esse pensamento e fala assim, puta, vou usar o framework aqui que já está tudo pronto, mas você tem uma série de
de contras aí, você adiciona muita complexidade, né? Então você pensa comigo, né? Você faz essa aplicação mais simplificada aí, usa só JavaScript onde você vai precisar. Você não tem use memo, você não tem use callback, você não precisa entender como o life cycle funciona do use effect, passando parâmetros de props ali. Mas se eu passar uma prop na lista de dependência do use effect, se for um objeto complexo, aí eu vou ter que usar alguma outra coisa como use memo, porque essa lista de dependências ela só funciona bem com tipos primitivos. Então, assim, você tem uma série de complexidades. E aí eu fico pensando assim, será que a galera sabe que tudo isso não é de fato necessário? Porque assim, no mundo do Angular, não existe isso. E eles entregam a aplicação. No mundo do Elm, eles não têm tudo isso. Eles entregam a aplicação. No mundo do ReasonML, não tem tudo isso e talvez entregam a solução. Então, o que me parece é que as pessoas pensam, eu só consigo entregar uma aplicação se eu tiver aqui a possibilidade de usar um use state, um use effect, etc. No final das contas, me parece que a gente está indo muito mais no framework e menos de como que as ferramentas usam. Será que eu consigo combinar essas ferramentas e fazer uma coisa que resolva a minha solução de forma performática, né? A gente nunca vai por esse caminho. O framework está aí para criar constraints. E se você quiser resolver o problema usando aquela framework, te dá a receita para resolver. É aquela fila de bolinho que eu falei lá. Se você não gosta do jeito que está sendo feita, você usa outro framework. Então, só que aí é aquele lance de pessoa que sabe, vamos dizer assim, sobre a linguagem, sobre JavaScript, não só sobre o framework. Saca? A gente volta nisso. Para ter esse tipo de questionamento que o Aragão tá colocando, eu tenho que ter uma base. Se a minha base for só o React, eu não consigo questionar. Minha visão tá presa dentro da caixa. Eu não vou ficar questionando, sacou? Então esse o ponto. Igual, esse tipo de problema que eu coloquei sobre o string no SSR me levantou questões não só da aplicação, me levou questões do próprio design system. Do tipo, será que eu deveria ter meu design system preso ao framework? É tão espalhado, ele é tão minúsculo, ao ponto de espalhar tantas aplicações. A aplicação eu consigo manipular e até arrancar em algum certo trabalho um pouco mais fácil, entre aspas. Mas do DS, com os componentes menores, é tão granular, é tão tipo poeira espalhada, eu vou conseguir mexer nisso. Então eu comecei a levantar pontos, até tava olhando, aí eu caí num cara chamado Mitoses, que é você escrever um componente para virar outros componentes de outros frameworks. Eu achei bem interessante. Aí eu fui ver, os caras também tem é tipo o Astro, só que se chama Qweek, é uma coisa assim. E aí também é tipo, como que é? O Aragão falou. Falou, é isso aí, né? Eu peguei o é a mesma coisa, é esses caras que tem esse mitose. Então, começa a me perguntar, aonde eu deveria estar preso e não? Aonde eu deveria estar visando o futuro, saca? Mas isso você só consegue ter essa pensar nisso quando você tem o mundo real. Eu só consigo pensar nisso quando tá algo em produção me dando dinheiro pra poder olhar pra frente. Não em tempo de construção de coisa. Essa é uma questão de realidade. Então, eu chego no ponto de construo, dou dinheiro, beleza. Qual é o meu problema que eu tenho agora? Eu tenho esse problema, visão de futuro, 2, 3 anos. Então peraí, deixa eu planejar isso aqui melhor. Aí são situações, mas esse questionamento. Mas acho que um ponto pra chegar nisso, de questão de futuro, eu vejo mais as pessoas presas ao framework e tendo o seu problema até onde ele vai te dar a solução e o problema. Como eu saio disso? Se você for uma pessoa desenvolvedora framework, você não sai. E também tem uma questão de oportunidade, né? Não sei, a sua posição que você tá no seu trabalho, ele te dá isso. Você só vai lá e coda e foda-se. E pensando aqui, se você vai ter duas opções. Ou o framework você não vai precisar pensar em tudo isso e fazer da sua forma do zero. Então ele te dá uma certa produtividade, mas se ele restringir você muito, ou se você tiver muitos problemas com ele, você pode ir para essa linha mais customizada, mas talvez ela não vai ser tão adotável assim, né? Talvez não seja aquela coisa que brilha os olhos e que pode ser super performática, pode ser mais simples, mas que não chama tanto a atenção quanto, e aí vocês comentaram, eu gosto do ecossistema do React, eu gosto da comunidade React, então vai ser difícil, talvez, a pessoa gostar da manutenção, né? São coisas que são além da parte técnica, né? Como que a pessoa se sente na hora que ela tá desenvolvendo ali? Eu não tô mexendo com essa stack que eu gosto muito. Então você vai ter esse paradoxo, né? Você tem uma saída mais simples, mais customizada, mas que não vai ser tão atraente assim. E aí, por isso que eu acho que o Astro tem um papel que talvez seja decisivo nisso, porque ele traz essa simplicidade
e ao mesmo tempo ele cria o hype. E aí talvez a pessoa, né, ele traga alguns elementos que já fazem parte do nosso dia a dia, que é a construção de componentes ali com a carinha do JSX, e talvez ele consiga esse meio termo entre um mundo muito customizado, né, que é uma coisa muito específica da sua empresa que ninguém usa, ou aquela coisa que é muito bloated, aquele framework que já tem tantas coisas dentro dele que não só o JavaScript, não só a aplicação fica pesada, mas também para dar manutenção é complicado, porque você cada vez mais precisa entender como que ele funciona internamente, né, e adicionar mais complexidade, né? Então, por isso que eu tenho o pensamento de que, putz, o Astro talvez esteja abrindo algumas portas interessantes pra gente, porque ele tá trazendo a simplicidade de forma mais hypada, né? Vamos dizer assim. A galera da Vercel vai lá e contrata todo mundo do Astro e abraça isso e manja. Aí faz um bagulho... aqui, ferramenta de mercado, toma. É isso que eu espero, sabe? Mas são pontos que a gente tem que se questionar e pensar bastante. Porque se você para pensar em futuro, a gente colocou vários pontos, né? Desde o que o Zóio colocou, acho que, não sei se o termo até é BDE, Zóio, essa ideia de vem a UI, a definição de UI de servidor e monta. Tem essa ideia de, performance total, como eu lido com isso, né? Será que aí questionamento, o framework vai me ajudar ou não? E aí começa, eu tenho que ter um conhecimento mais profundo sobre o server, sobre o Node. Será que eu tô pensando nisso? Então você tem gamas assim que tudo depende, né? Tudo depende do que você imagina para o futuro, o que você estuda e as oportunidades que você tem no trabalho. Porque cada um aqui tem uma oportunidade diferente. O Zóio da Netflix, cada um aqui no seu trabalho específico, eu no vendendo tênis, onde se adapta o que a gente precisa fazer, né? E é uma tarefa difícil, né, da gente falar assim, o que vai acontecer no futuro. Talvez o que fique mais claro pra gente é que algumas ideias que a gente já sabia que eram boas ideias e que funcionavam bem, elas vão voltar, né? Então, o Zóio falou sobre o lance de renderizar as coisas no back-end. Eu já vi até algumas soluções que são meio monolíticas, lembra um pouco da época do WordPress. Então, eu ouvi falar do Blazor, que é uma saída para você escrever C# e o C# rodar no client através, talvez, eu acho que do WebAssembly, coisas assim. Eu já ouvi falar sobre o Hotwire, Livewire. São algumas soluções que agora começam a fazer muitas coisas que a gente fazia há muito tempo atrás. Então, elas vão ser repaginadas, né? Elas vão ser atualizadas com tecnologias mais novas, mas eu acho que a única certeza que eu tenho do futuro é que alguns conceitos antigos vão aparecer novamente, repaginados, né? E vai ter um tempo em que as pessoas vão discutir se a gente deveria usar TypeScript, porque o TypeScript está ficando muito complicado e a gente deveria voltar para o esquema do JavaScript mais dinâmico, porque tem valor no lance dele ser tipado. Nossa, o problema, sabe qual? O problema do TypeScript é que ele é tipo droguinha. Tu nunca usou, você fica, não quero. Aí você usou um tempo e você fica, caramba, como eu fico sem essa desgraça agora, sabe? É meio complicado isso. É meio assim, para grandes aplicações, para mim faz sentido até, mas para pequenas eu ainda prefiro só JS. Cuidado, hein? Vai fazer inimigos na internet aí. Inimigos. Vou fazer o quê, cara? Diferente do que eu pensava anteriormente, hoje eu já crio a aplicação já com TypeScript como padrão, porque eu até entendo, eu vejo que na prática o Visual Studio até ajuda na questão da inferência dos tipos quando você tá trabalhando com TypeScript. Então, às vezes, eu até não escrevo os tipos, mas eu escrevo já com a extensão .ts, assim. Eu tenho usado muito TypeScript, muito mais para fazer as bibliotecas, né, na hora de publicar as bibliotecas no repositório, que podem ser usadas por outros devs, eu vejo que a galera dá muita importância pro autocomplete e tudo mais, então, nesse contexto, eu acho muito útil. O legal é o superset dele, esse que é o legal do TypeScript, sabe? Você troca lá, já o Babel, eu vou usar esse aqui, é muito melhor, muito mais rápido, tem umas vantagens, tipo, se você ignora a parte da tipagem, tipagem, esquece isso, você tem muito mais vantagens, só que a parte da tipagem é muito legal para quando você tem que refatorar alguma coisa. Isso eu achei, quando eu tive que refatorar, o que me ajudou a não me ferrar foi a tipagem. Aí eu falei, ganhou pontos, tipagem. Parabéns. Mas não é sempre que isso acontece, sacou? Eu falei isso pro Aragão um bom tempo atrás. Mas eu costumo, tá? Eu costumo não usar muito TypeScript no nível da aplicação em si. Nas bibliotecas, sim, talvez num design system, você ter componentes ali que você tenha algumas assinaturas já de interface para você poder usar, pode simplificar as coisas, mas
a nível de aplicação, eu ainda não sei se isso é tão vantajoso assim. Eu acho que a produtividade da parte dinâmica ainda vence. Aplicação pequena, eu concordo com você. Aplicação grande, eu discordo frontalmente. Eu tenho uma visão diferente, assim, né? Eu já vi muitas aplicações Rails. Rails não tem, né? O Ruby não é tipado e elas são enormes e tem complexidades variadas. Eu acho que a complexidade no JavaScript, a gente tem falado muito sobre essas ferramentas mais que mexem com uma parte específica da nossa aplicação, mas o que eu entendo como coisa que pode ajudar na escalabilidade, quando alguém fala assim, e projetos grandes, né, Aragão? Eu acho que a arquitetura é a que faz mais diferença e que vai sempre fazer a diferença. É como as partes se conversam com o todo. Isso é o que eu acho que se discute menos e que eu acho que tem um impacto maior, assim. Eu vejo das aplicações mais complexas que eu trabalhei, se eu só colocasse TypeScript, não resolveria esses problemas, porque não era um problema de tipo, era um problema de arquitetura, né? Você não sabia onde que as coisas estavam, como que elas atualizavam, e era super difícil de dar manutenção por conta disso. Se eu colocasse só tipos lá, se eu tipasse tudo, a aplicação continuaria sendo muito difícil de trabalhar. Mas isso é só um pensamento meu aqui. E é com esse pensamento que a gente fecha esse Dev na Estrada. O que é futuro? Não sabemos o que é futuro. É um monte de groselha aí, que Deus tenha misericórdia de todo mundo, que se tudo mudar, e todo mundo seja aposentado. É isso. Detalhe, a gente não vai. Daqui a pouco eu volto pro Irish aí, cara, aí você vai ver que dá uma volta. Nossa, eu não sei o que o Miri usou, mas eu quero. Não sei que a gente vai se... Não acho que a gente vai se aposentar, mas beleza, vamos lá, vamos seguir, é isso. Valeu, Eric, valeu, Aragão. Valeu. Muito obrigado ali. Meus queridos, obrigado aí pelo convite. Valeu, galera, aquele forte abraço, valeu, até a próxima. Obrigado, senhores. Um abraço, pessoal, até mais. Valeu, gente, um abraço. Valeu, falou, galera. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.